Olá pessoal, estamos aqui com Empreender comigo, Marcelo Jafé, pela Rede Sim, o seu canal local. Hoje com a grata satisfação de recebermos aqui Valdir Massucati. Valdir, um grande prazer estar aqui, né, ter você aqui conosco, né, fico muito feliz de poder contar um pouco da história das pessoas e você fazer parte dessa história de Linhares. Valeu, obrigado Marcelo pelo convite, prazer estar com vocês aqui. A Rede Sim com vários programas legais, eu me sinto orgulhoso de estar podendo participar e compartilhar desse momento com vocês aqui. O nosso programa a gente vai contar um pouquinho da sua história. Você não é linharense? Não, eu vim para Linhares com 15 anos de idade, eu nasci em São Gabriel da Palha, uma cidade próxima aqui, e vim para Linhares porque naquele tempo eu já via Linhares como uma cidade progressista, e eu vim para estudar e trabalhar aqui com 15 anos de idade. E veio a família toda? Não, só vim eu, foi o ano de 1976, dia 14 de março de 1976, eu não esqueço essa data. Eita. Eu pisei em Linhares para ficar. Foi o ano que meu pai faleceu, eu tinha 15 anos de idade. Eu já tinha um irmão que morava aqui, mora até hoje, eu vim trabalhar no escritório dele e estudar à noite, fazer técnico contabilidade lá no Afrânio Peixoto. Eu fiz várias amizades já, então a cidade me acolheu e eu virei linharense, recebi o título de cidadão linharense, então eu estou aqui desde 1976. E você veio para estudar? Aí, como você falou, estudou no Afrânio? Estudei à noite e trabalhava durante o dia. E você já trabalhava em escritório? No escritório do meu irmão, porque eu venho de uma família tradicionalmente de contadores, né? Eu tenho 2 irmãos contadores e 2 irmãs contadoras. Tenho vários sobrinhos contadores. Nós temos escritórios, pra você ter ideia, a família Massucati tem escritório de contabilidade aqui em Linhares, São Mateus, Conceição da Barra, São Gabriel da Palha, Vila Valério e Águia Branca. Nossa Senhora! E São Domingos do Norte. Então nós temos aqui vários sobrinhos, irmãos, enfim. A família Massucati, ela tem tradição na contabilidade. Eu vim estudar no Afrânio Peixoto, fiz técnico contabilidade e trabalhava no escritório do meu irmão. E você, depois você foi fazer faculdade? Aí eu me formei em 79, me inscrevi no Conselho Regional de Contabilidade como técnico em contabilidade. Ainda, que naquela época, né, só para explicar um pouquinho para quem nos assiste, naquela época o técnico, né, quem se formava em 2º grau já podia ter a responsabilidade de assinar uma empresa, né, a contabilidade de uma empresa. E eu fiz o meu registro e aí prestei vestibular em Colatina, que aqui não tinha faculdade, para 2 faculdades que tinham lá, Ciências Contábeis e Direito. Para minha felicidade, eu passei nos 2 vestibulares. Aí conversei com meu irmão, ele sugeriu que eu optasse pelo Direito, porque eu já tinha o meu CRC, eu já podia assinar como contador, né, como técnico em contabilidade. Aí fiz a faculdade de Direito, me formei em Direito em 1983, registrei minha OAB, comecei a trabalhar como advogado e contador. Meu irmão também, ele já fazia o 3º ano de Direito, por isso que ele falou, faz Direito, que a gente vai junto. Aí depois eu fui fazer Ciências Contábeis. Eu senti necessidade de uma graduação em Ciências Contábeis, em Contabilidade, para ser contador. Aí depois, em 88, eu fui para fazer Ciências Contábeis também em Colatina. Me formei nas 2 faculdades em Colatina, em cima de uma moto CB400. Tinha muita gente de Linhares que fazia esse trecho, Linhares Colatina. Tinha ônibus, né, para levar o pessoal, porque aqui não tinha faculdade, e aí depois surgiram as faculdades, eu fui professor, fui seu professor. Nós vamos falar disso aqui, né? E, enfim, tudo que eu fiz, quer dizer, eu cresci aqui, eu cheguei com 15 anos de idade, então minha família, meus negócios, tudo foi feito dentro de Linhares. Tá, e quando é que veio, né, falando um pouquinho do Valdir, fez o escritório, quer dizer, então para o Valdir já teve um pouco do caminho andado pelo irmão. Isso. Né? Então, aqui é um programa que a gente fala muito do empreendedorismo e eu tenho que ressaltar mais uma vez, você que está em casa, que está nos assistindo, a educação, porque é incrível como o empreendedorismo, as pessoas de sucesso que sentam aqui, você é uma pessoa de sucesso. Obrigado. Né? Passaram pela educação. Né? Programa passado nós entrevistamos a Luciana Durão com a escolinha, né? Passou por aqui o Guerino, que saiu, teve escola e tudo.
né? André Grassi, no programa dele, ressaltou a educação, foi estudar, então eu vejo isso. E você passou pela educação de uma forma como aluno, mas não deixou de dar sua contribuição como professor. Eu acho que o grande pulo que eu dei na minha vida foi quando eu aceitei o Guerino. Ele era meu cliente, ele tinha o Colégio Cristo Rei, né? Nosso escritório fazia contabilidade à época do Colégio Cristo Rei, e ele me convidou para dar aula, quando ele fundou a faculdade, a primeira turma. Foi Guerino, aí ele chamou um colega, o João Pandolfi, para dar a disciplina de contabilidade. Aí o professor João foi. No segundo ano ele tinha outra disciplina de contabilidade, que ele precisava de mais um professor de contabilidade. Aí ele voltou a me convidar, aí o João falou, vem Valdir, vem nos ajudar. E foi assim um grande negócio que eu fiz na minha vida, porque eu nunca aprendi tanto quando eu fui ensinar, quando eu fui para a faculdade. Vê, né? Na verdade é aquela máxima, né? É dando que a gente vai recebendo todas as bênçãos que vêm e se fortalecendo. E eu acho que não só isso, porque é importante para quem nos assiste, ele ver o seguinte, quando você está dando aula, você está escrevendo o seu nome para a história, para aquele que está começando. Não é? É verdade. Por exemplo, nós tivemos aqui no programa o Alaí, né? Alaí foi meu colega de faculdade, Alaí Giuriato, né? Um abraço, Alaí. Foi seu aluno e começou no seu escritório, com ajuda, com tudo. Né? Então, ele, inclusive, me falaram que ele fez um depoimento aqui, sim, falando ele do meu falou, nome, agradeceu, né? Eu falei, vamos chamar o... Isso é legal, viu? As Valdir. pessoas reconhecerem o trabalho da gente, mas eu que fico grato, porque eu tive a felicidade, Marcelo, de quando eu fui lecionar, que eu fui para a faculdade, eu peguei os 6 primeiros anos, turmas maravilhosas, pessoas maduras, pessoas que queriam estudar. Então eu tive a felicidade de aprender muito com esses alunos, eu cresci, foi ali que eu dei um pulo na minha vida, e eu aprendi muito com eles, eu precisava buscar muito para poder transmitir. Então foi uma fase que eu fiquei 12 anos na faculdade, depois lecionei em São Mateus, ajudei a fundar a faculdade Vale do Cricaré, depois lecionei em Nanuque, na pós-graduação, sabe? Era assim uma doação, mas era muito gratificante, eu cresci muito, eu agradeço muito a oportunidade de ter tido vocês, né? E aprender com vocês. Não, isso daí traz pra gente uma gratificação muito grande, olha como é que nós estamos aqui hoje. Eu me lembro muito dessa turma, né? Eu posso falar um pouquinho porque eu estudei, e todos que se formaram naquela época são contadores. Não tem ninguém que saiu do ramo, então todos que se formaram conseguiram e hoje são grandes escritórios de contabilidade que a gente tem aqui, Enes, que a gente poderia estar citando. Chegou uma pessoa e falou, mas você vai dar aula de contabilidade para criar concorrente? Gente, o mercado está para todo mundo. Hoje, o Marcelo está falando, vários ex-alunos meus lá da faculdade têm escritórios e são bem-sucedidos. É um orgulho para mim ter esses colegas, hoje colegas bem-sucedidos, sinal que eles fizeram por onde, buscaram. Sim. Sabe? Então é muito gratificante isso. Eu vou dar o exemplo aqui, porque está dentro de casa também. O meu contador é o Bento Arreco. Quando nós saímos da faculdade, nós montamos um escritório, aí eu me desviei para outro ramo e o Bento continua até hoje. E foi meu aluno. E foi aluno seu, então tem vários outros. É um orgulho para mim, todos eles. E aí o escritório, quer dizer, o escritório de contabilidade, então ele já estava criando fôlego, força, tudo. O Valdir virou advogado, né? Professor, mas a pessoa que tem o empreendedorismo dentro do sangue não para, né? Na verdade, eu comecei a mudar um pouco meu foco com contabilidade, porque eu formava muito mão de obra e perdia, sabe, Marcelo? Aí eu conversei com meu irmão e a gente acabou até separando, ele tem o escritório dele hoje, eu tenho o meu. Eu mudei a filosofia do relacionamento com meus principais colaboradores, eu coloquei eles como sócios do meu negócio. E aí eu tenho hoje, no meu escritório de contabilidade, nós somos, acho que 16 pessoas, 3 são meus sócios, sabe? Eles tocam, cada um na sua área. No meu escritório de advocacia também, nós somos em 4 sócios. Depois que eu aprendi, uma coisa legal para todo mundo, depois que eu aprendi a compartilhar as coisas, eu cresci muito, sabe? Você sabe, eu tenho vários negócios em sociedade aqui em Linhares. Nós temos uma indústria de embalagem, que eu sou sócio. Nós temos uma indústria de imóveis, que eu sou sócio, nós temos propriedades rurais em sociedade, empreendimentos, nós temos um posto de gasolina, como você, em sociedade.
Isso trouxe para mim um controle maior das coisas e um compartilhamento de ideias. Uma pessoa sozinho, para tomar uma decisão, é muito complicada. Então, quando eu compartilhei o meu escritório de contabilidade, compartilhei meu escritório de advocacia e compartilhei as minhas empresas, eu cresci muito, como ser humano e como empresário. Então, é muito legal isso. Você está dando um pulo do gato, né? Eu costumo dizer que eu ia perguntar um pulo do gato e você antecipou. A grande jogada que eu vejo, eu tive várias sociedades e aí eu posso dizer para você, essas parcerias, a gente aumenta a escala. E você que está em casa, que nos assiste, muitas vezes ele quer começar um negócio e ele não tem o fôlego, ou ele não tem a astúcia, ou ele não tem todo o conhecimento nessa área, se associe. Isso. Não é? Busque cooperativas, busque associações, se associe com pessoas, porque muitas vezes um só vai ganhar 10. Mas quando você junta com mais um, não vai dar 20, pode dar 22, 23, isso aí. É uma 24. sinergia. É uma sinergia e aí aumenta a escala. Eu acho que a gente, quando aumenta em escala, isso tudo vai aprimorando. Se eu não tivesse feito isso, Marcelo, esse compartilhamento, eu não teria crescido. Meus negócios iam ficar estanques, porque eu não poderia. Ninguém faz nada sozinho, gente. Você tem que compartilhar. Isso foi um ensinamento muito grande para mim. Eu cresci como gente, como empreendedor, como empresário, compartilhando, chamando pessoas certas, conversando muito, transparência, controles. Isso é muito legal. E depois você também tem esse lado todo empreendedorismo, de empreendedor, mas também tem um lado pouco social, que você cuida de algumas instituições e essas coisas. Mas aguenta aí, e para você que nos assiste, nós vamos para um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho estamos de volta com mais o bloco do Valdir Massucati aqui no nosso programa. Estamos de volta com Empreender, aqui na Rede Sim. Hoje o nosso convidado, Valdir Massucati. Valdir, no bloco anterior a gente estava conversando que, além das empresas que você tem hoje, né, diversas sociedades, as parcerias são o ponto-chave onde a gente consegue ganhar. Eu acho que quem nos assiste tem a possibilidade de entender que quando ele se associa ou quando junta grupo, a escala é maior, né? Em vez de você ganhar 1 para 1, você ganha em projeção geométrica. Sim, né? Com certeza. Mas o Valdir também cuida de outras áreas, né? O Valdir chegou a ser secretário, o Valdir disputou eleição, né? Conta um pouco dessa parte dessa vida que Valdir teve, né? Valdir tem quantos filhos, né? Vamos falar um pouquinho. Eu desde quando eu fui estudar no Afrânio Peixoto, no segundo ano, né, 3 anos, né? No segundo ano eu fui presidente do Grêmio Estudantil. Saudoso professor Aldenor Almeida, né, era o diretor, Arnóbio Calmon. E presidi por 2 anos, no segundo e no terceiro ano, o Grêmio. E eu sempre tive uma participação política, social muito grande. E sempre me filiei a partidos. Fui candidato a deputado federal em 2002. Agradeço a todos que me deram 33.500 votos naquele tempo, em 2002. Fui bem votado, mas não fui eleito, coisa de Deus, graças. Enfim, deixa pra lá. Deixa pra lá, né? E fui candidato a vice-prefeito, uma vez na cidade também, em 2004, salvo engano. E depois nunca disputei nenhuma eleição, fui secretário da Prefeitura de Vitória durante 6 anos, secretário de administração da Prefeitura de Vitória, e fui secretário de saúde aqui 2 anos e saí agora em abril. Meu subsecretário Saulo assumiu e fui presidente do Conselho Regional de Contabilidade, uma coisa que muito me orgulha. Eu sou contador e advogado, mas eu me rotulo mais até como contador, sabe? As pessoas me identificam mais como contador. Fui presidente do CRC, Conselho Regional de Contabilidade de Vitória, durante 4 anos. Sempre participei da sociedade, ingressei na maçonaria com 26 anos de idade, eu tenho 33 anos de maçonaria. Recentemente tivemos um programa aqui falando um pouquinho sobre a ordem maçônica, que ela é mundial. Hoje eu sou eminente grão-mestre da Grande Loja do Estado do Espírito Santo,
A gente viaja o estado todo, nós temos 107 lojas, faz um trabalho social muito legal, sabe? Explica um pouquinho para quem nos assiste o que é ser o grão-mestre, né? Para as pessoas que entenderem isso daí. Porque nós temos uma potência maçônica, que é a grande loja maçônica do estado do Espírito Santo, onde tem o grão-mestre e o eminente grão-mestre, são as duas pessoas que dirigem. Nós temos 107 lojas espalhadas em todas as regiões do estado. Aqui em Linhares, nós temos 2 lojas, e essas lojas, a maçonaria, ela faz um trabalho social muito grande através das lojas, e a gente conduz e reúne para fazer o bem para a humanidade, sabe? Ela é mundial, tem no mundo todo, eu já tive fora do país representando a nossa grande loja. Assim, eu me orgulho muito da maçom. Meu filho é maçom, sabe? Então, é uma instituição que... outro dia eu fiz um artigo, eu falei isso até no programa passado, eu fiz um artigo Escola de Vida, sabe? A maçonaria ensina você a viver, ensina princípios e valores, ensina você ser melhor a cada dia. Então, eu tenho um respeito muito grande pela maçonaria. Tem muito mito, muito tabu, muita coisa, pessoas falam que não sabem. A maçonaria, ela vem para fazer o bem para a humanidade. Isso daí é um lado social que é muito importante, e eu refirmo aquilo que eu falei, quer dizer, quando você está compartilhando, mesmo que seja em forma de doação, você vai crescendo. Então, você veja que seu nome não está em Linhares mais, né? O nome Massucati está em várias cidades, como você falou, como contabilidade, mas já passou por secretariado do Estado, então, quer dizer, você cuidou do Estado, foi tomando relevância, e isso, imaginava que ia estar nesse ponto todo? Pois é, as coisas acontecem comigo. As coisas acontecem. É isso que eu queria dar um toque também, porque quem está assistindo a gente, muitas vezes você de casa fala assim, poxa, aquela pessoa lá nasceu em berço de ouro, né? E você não nasceu em berço de ouro. Não, eu ralei muito. Tem uma frase que eu gosto muito, do Leandro Carnal, ele fala que negócio de sorte é azar. Sorte é a palavra que o preguiçoso, o vagabundo usa para o esforço das pessoas. Aquele cara deu sorte. Não, você tem que fazer, e esforço é igual tomar banho, tem que ser todo dia você tem que fazer esforço. As pessoas de sucesso, as pessoas que venceram, foram persistentes, lutaram, ralaram, não tem nada de graça não. Então, eu lutei muito, meu pai quando faleceu, eu tinha 15 anos de idade, ele deixou uma caneta de herança para mim, e eu estudei. Aliás, o que você falou em educação, que todo mundo passou, a educação é tudo, tudo. Para mudar esse país nosso, para a gente chegar num nível melhor, nós temos que fortalecer a nossa educação. Tudo passa pela educação. Realmente, eu acho que esse é o conselho maior que a gente tem que dar. E para esse país nosso que está ainda conturbado, não é? Um país que está dividido em ideologias, esquecendo que todos estão no mesmo barco. Então agora eu acho que a gente tem que remar para frente, todo mundo acompanhando o fluxo, não é? E essa parte toda, não é? O Valdir acabou de sair da secretaria. Quais são os planos, não é? Eu estou tocando os meus negócios, né? E eu pedi para o prefeito Guerino, até eu saí com a intenção de voltar, sabe? Foi uma licença. Mas eu conversei com ele, as coisas estão indo bem, o Saulo, que é o secretário que assumiu, está indo bem, a equipe é muito show de bola, sabe? Nós conseguimos montar uma equipe boa, eu felizmente, não sei, eu sempre, as minhas equipes de trabalho são muito boas, sabe? Mas é a ideologia, né? A ideologia de parceria, né? Quando você falou que só tudo faz com parceria, né? Lá você vai ser uma pessoa mais humana. Isso daí. Tratar com respeito o colaborador, sabe? Saber se relacionar, ter uma relação interpessoal muito boa. Então aí, eu como estava indo bem, conversei com o prefeito e eu estou com algumas coisas tocando aí nos meus negócios. Aí os projetos agora é focar um pouco na maçonaria. Eu tenho viajado bastante, visitando as lojas em várias cidades aqui. Cachoeiro, Maçom da Barra, São Mateus, São Gabriel, Vila Valério, Colatina, Vitória, enfim, eu quase toda semana, aliás, toda semana eu vou na minha loja, que é a segunda-feira aqui em Linhares,
e um dia da semana eu visito alguma loja. Então, eu estou focando porque a gente está com alguns projetos bons para a Ordem Maçônica, então eu preciso me dedicar um pouco a ela. Ah, isso é muito importante. E a constituição disso, você falou um pouquinho, você tem 2 filhos, né? Isso, é. 2 filhos para as pessoas de casa conhecerem. Uma não está na contabilidade, que eu sei, mas fala um pouquinho. Né? Eu tenho 2 filhos, uma é arquiteta, né? A Gabriela, e tenho um filho, o Leonardo, que trabalha na nossa indústria de imóveis, né? Ele formou em contabilidade, mas ele cuida somente da empresa lá, ele trabalha na parte da administração, finanças lá da empresa. Ele fez ciências contábeis aqui em Linhares, a Gabriela fez arquitetura em Vitória, à época, ela já tem 12 anos de formada, cada um está levando a sua vida. Tenho 4 netos. O meu filho me deu 2 netos e minha filha me deu 2 netas. A minha filha teve menina e meu filho teve meninos, que são minha maior riqueza, né, cara? É show de bola. É ser pai de novo? É bom demais? Ah, não tem nem explicação. E aí que eu digo, né? O meu filho, meus filhos era só meu e da minha esposa. Os netos já têm 2 avós do outro lado e 2, quer dizer, mais gente. E parece que você está mais próximo, é uma coisa impressionante. E não sei se é a maturidade, enfim. A maturidade é a perfeição. A maturidade faz isso, né? Rapaz, olha, eu tenho um relacionamento com os meus netos que eu não tive com meus filhos. Não sei, é um negócio diferente, sabe? Mas tem um ditado que diz que a gente aprende a ser pai quando vira avô, e o filho aprende a ser filho quando ele vira pai. Né? Então, verdade, o seu filho vai estar muito mais próximo de você agora, porque ele entende o que é ser pai. É verdade. Né? E a sua filha mais próxima de você, porque entende o que é ser mãe. É uma dádiva divina, sabe? Você poder ter isso aí, é muito bom. Valdir, hoje você vê um dia por semana numa loja maçônica, um dia por semana em alguma cidade do Espírito Santo, cuidando da loja maçônica, né? E os negócios andam. Isso. Né? Então, para quem está assistindo a gente, eu acho que a dica do Valdir ela é muito importante. É você fazer parceria, você procurar sociedades, você procurar... Tem gente que fala, a sociedade não presta. Não é assim. Não, não. Muda esse conceito. Sabe? Pode mudar esse conceito, as parcerias, não querer ganhar sozinho, ganhar em escala. Né? Quanto mais o seu empregado está ganhando, se ele virou parceiro, quanto mais ele está ganhando, mais você está fazendo. E olha a qualidade de vida. Eu acho que isso é importante a gente trazer aqui. Quer dizer, com várias... Quantas empresas você tem? Deixa lá quieto, né? Então, com várias empresas... Vários negócios, graças a Deus. Ainda consegue dar atenção à família, ficar com os netinhos e dar o social. Eu acho que esse é o grande legado, né? Tá programado para mim fazer uma palestra aí para um grupo de pessoas, agora, daqui uns dias. Aí a pessoa me pediu para falar sobre planejamento estratégico. Aí eu pensei, sabe, e refleti, falei, não, cara, eu vou mudar um pouco, sabe? Se você me permite, o futuro é hoje, gente. As pessoas ficam pensando muito, estratégia é lá na frente. Você pensar estrategicamente é bom, mas viver lá não. A gente tem que viver o hoje, porque quando o futuro chegar, amanhã passa a ser hoje. Quando eu estiver lá, o amanhã vai ser hoje. Então a gente tem que viver o hoje. O passado é experiência, o presente é ação e o futuro é estratégia. Então vamos hoje agir. E aí você tem que estar bem, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Perfeito. Sabe? Então, se eu posso dar uma dica, a gente tem que estar nivelado nisso aqui. Espiritualmente, mentalmente, que aí mental é intelectual e emocional, e fisicamente. Espiritualmente é fundamental, você tem que estar bem consigo mesmo. E não esqueça de fazer uma pergunta: quem eu sou? O que eu quero? Quais são os meus limites? Você tem que se conhecer. Eu acho que isso está nos valores, né? Esses valores são muito importantes. Quando a pessoa tem valor, quando a pessoa admira os valores dela, ela consegue ter ética, ela consegue entrar e sair de qualquer ambiente, ela consegue ter as condições para levar essa vida. Ele passa a se conhecer, né? Então ele sabe onde ele vai pisar, ele sabe onde ele pode ir porque ele se conhece. Então é importante você fazer essa pergunta para você: quem eu sou, o que eu quero, quais são meus limites, meus medos, que tem que ter. Medo é bom, ele não pode te inibir, ser paralisador, mas tem que ter medo, porque senão você erra demais, sabe? A gente já erra.
Se não tiver medo, Não, aí é né? perigoso. E a gente, quando a pessoa tem isso no sangue, né? Quando esses desafios, outro dia eu tive a oportunidade de estar conversando com você e você falou assim, poxa, eu estava dentro de um carro, quando eu fui ver eu estava dormindo de qualquer jeito num carro porque quer avançar, quer crescer, quer cada dia colocar mais coisas. E na verdade muitas pessoas falam, mas vai ficar tudo aí. Vai ficar tudo aí junto com o seu legado, junto com a sua história, né? E isso é importante. São essas pessoas que sentam aqui para contar a história, para fazer parte desse programa. Legal, Né? Show. Né, infelizmente, nosso tempo está acabando. Né? Para você que nos assiste, eu tenho que agradecer muito, Valdir. Muito, muito obrigado. Obrigado por você ter estado aqui conosco. Parabéns, né? Pelo programa, viu, Marcelo? Parabéns à Rede Sim, pela grade que ela está tendo de programação, a vocês todos aqui pelo trabalho que estão fazendo. Show de bola, parabéns. Né? E você de casa continue agora com a nossa programação. Né? Nós ficamos por aqui, até o próximo programa.